Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Correção da Cabeça através da correção da língua. Então, nós conseguimos corrigir determinadas alterações posturais que surgem no corpo humano na fisioterapia através de correções à distância do local onde o problema existe. Então eu vou contar para vocês aqui apenas um exemplo, mas existem vários. Mas um exemplo bem recente que aconteceu aqui no consultório com uma paciente que também é uma amiga e que me permitiu usar o caso dela aqui neste vídeo, nessa conversa. Ela vem fazendo a manutenção. Ela precisou fazer um tratamento um pouco mais a longo prazo por causa do quadril. O quadril foi resolvido e ela vem com um espaço de tempo de 30 ou 40 dias para a gente fazer a manutenção. Graças a essa manutenção, foi possível detectar, numa das sessões que ela veio, uma alteração da cabeça. Então ela é uma pessoa muito fitness, com um corpo muito organizado, um peso excelente. Então aquilo me chamou a atenção, porque a hora que ela deitou na maca, eu percebi que eu arrumava a cabeça e a cabeça voltava a lateralizar à direita, não muito, mas um pouquinho. Algo atípico para o caso dela. E aí então eu falei da necessidade da gente fazer um RPG, uma reeducação postural global. Algumas posturas desta técnica que são capazes de corrigir a cabeça, às vezes não tão imediatamente, às vezes precisamos de 10 sessões, ou 3 meses, ou 6 meses, ou um ano, depende do caso. No caso dela seria mais rápido, porque tratava-se de um distúrbio muito recente. E essa é a vantagem da profilaxia, do tratamento preventivo, a fisiopreventiva. Ela é isso, a gente vai trabalhando com alguns desarranjos que acabaram de aparecer ou que iriam aparecer e não aparecem por causa do trabalho preventivo. Então, ao detectar esta alteração postural da cabeça lateralizada para a direita, eu sugeri uma postura de RPG, nós fizemos, ao final da postura aquilo foi corrigido, mas é claro, eu veria essa pessoa apenas num espaço de tempo talvez de 15 ou 20 dias, então poderia ser que essa alteração voltasse e a gente tivesse que retomar a frequência das sessões semanais, resolver o problema e depois voltar no espaçamento de 30 ou 40 dias. Mas, como ela é uma pessoa muito disciplinada, o que aconteceu? Eu conscientizei ela do que estava acontecendo, fiz a postura do RPG que corrigiu, pelo menos momentaneamente. Eu não sabia se a correção ia perdurar, mas ela, que é praticante de yoga, me disse que ela estava fazendo um exercício com a língua e ela percebia que havia uma alteração de hipotonia, de menos força da língua quando ela fazia o exercício do lado direito. E isso tinha tudo a ver com a alteração postural, porque a nossa língua é um músculo que faz parte de uma cadeia muscular. O que é uma cadeia muscular? Estou pondo aqui a foto do que é uma cadeia muscular. É um conjunto de músculos que normalmente possuem a mesma direção e fazem parte dos mesmos movimentos. Um ajuda o outro a fazer determinado movimento. Então, a língua, que é um músculo, ela se relaciona com todos os músculos da nossa cervical, da nossa coluna cervical, do nosso pescoço, com o esternocleidomastoideu, que é esse músculo que quando nós viramos a cabeça ele aparece, com os escalenos, com os esplênios da cabeça, músculos que fazem os movimentos da cabeça se relacionam com a nossa articulação temporomandibular, que é esta articulação aqui na frente da orelha, e que se relaciona com a língua. Quando ela me mostrou
o que estava acontecendo no exercício da língua, nós combinamos que ela ia colocar bastante atenção de fazer o exercício simétrico, olhando no espelho. Tá vendo o freio da nossa língua aqui embaixo, ó? Tem um freio. Então, às vezes esse freio tá mais para a direita, mais para a esquerda, tem dificuldade de ir para frente, ó. A gente tem que ter a capacidade de acoplar a língua no céu da boca e sentir que ela está firme dos dois lados. Se ela estiver fraca de um dos lados, o lado fraco pode provocar uma compensação. Compensação é quando alguma coisa acontece para equilibrar um problema que não foi corrigido. Então, a fraqueza da língua direita dela existia e o corpo, para compensar, lateralizava a cabeça para a direita. A hora que ela corrigiu a força da língua no céu da boca bilateralmente igual dos dois lados, o que aconteceu com a cabeça? Equilibrou. Então, eu a atendi, a gente se viu de novo depois, eu acho que de umas 3 semanas, e eu achei que fosse ter que fazer RPG de novo, Reeducação Postural Global de novo, para corrigir a cabeça, mas qual não foi a minha surpresa? Que ela havia corrigido a cabeça dela sozinha, através do exercício que ela vinha fazendo com a língua, que foi capaz de corrigir a cabeça, mantendo novamente no eixo postural ideal, sem que houvesse necessidade de mais sessões de RPG. Veja como este é um caso super bem sucedido de uma pessoa muito atenta à sua dinâmica postural e muito atenta às prevenções, ao trabalho preventivo da fisioterapia, o quanto isso representou uma prevenção de um distúrbio que poderia aparecer como torcicolo, dor de cabeça, uma alteração postural que acaba ficando acentuada e feia ao longo do tempo e que foi corrigida por conta dessa prevenção. Alterações posturais se dão por fraqueza muscular, como neste caso, que nós vemos que uma fraqueza, uma hipotonia, uma fraqueza da língua, que é um músculo, provocou uma alteração postural na cabeça, mas alterações posturais também se dão por outros motivos, por exemplo, a tensão muscular. Se eu estou muito tensa emocionalmente, muito estressada, ou se eu estou trabalhando, por exemplo, no computador, digitando com os ombros levantados ou mexendo no mouse com a elevação dos ombros, ou que é uma tensão, ou se o meu computador está um pouquinho à esquerda ou um pouquinho à direita e eu preciso fazer uma compensação, algo assim, olha, eu elevo um pouquinho o ombro e retraio para poder, por exemplo, mexer no mouse do lado direito, ou para, por exemplo, poder enxergar alguma coisa que está aqui à minha esquerda num período prolongado de tempo, porque veja, não teria problema eu olhar para cá ou olhar para lá de vez em quando, mas imagina passar 2 horas aqui. O certo é fazer o quê? Trazer o tronco para que eu fique de frente para o que eu estou olhando e não o tronco para frente e a cabeça para um dos lados. Então vamos imaginar que eu tenha ou feito aquele primeiro exemplo de uma contração de trapézio bilateral ou uma elevação do meu trapézio unilateral, pegando um músculo aqui que se chama levantador da escápula. Ele levanta a escápula, levantando também os ombros, deixando os ombros superiores e não na posição neutra, superiorizados, eu quis dizer, né? Elevados. Então, o que acontece nesse caso? Eu tenho a ativação inadequada do trapézio, tensionalmente falando, e também do levantador da escápula, que é um músculo que se liga na escápula e na nossa cervical e faz esse movimento. Esse movimento pode ser feito e relaxa, mas mantido ao longo das horas, sem a consciência
postural do indivíduo, de que deve relaxar, de que deve alongar, de que deve se mexer um pouco para desfazer aquela tensão, se o indivíduo não tem essa consciência, o que vai acontecer? Uma tensão muscular instaurada, presa ali, gravada na informação postural daquele corpo. E aquilo, se não for resolvido, pode até se transformar numa contratura, quer dizer, o músculo realmente encurta. E como que a pessoa vai saber disso? A menos que ela vá num profissional, fisioterapeuta, ou a menos que ela tenha uma consciência corporal e postural, ela não vai perceber isso. Ela pode ir para a academia, por exemplo, fortalecer bíceps, olha como, com os ombros protrusos, ou aqui, ou fortalecer bíceps com o levantador da escápula acionado. E aí você está fortalecendo o músculo, está falando, não, eu faço academia, mas você faz academia com micro alterações posturais, musculares e articulares que nunca são detectadas e nem corrigidas. Percebe? Então, o olhar atento, às vezes o profissional que está ali lidando, olha no geral e vê que está tudo bem, mas não percebe que existe uma tensão que deveria ser relaxada, não percebe que existe uma microalteração que deveria ser corrigida durante a execução do movimento para que aquela alteração não se cristalize, não vire uma couraça, não fique impressa na informação postural daquele corpo. Então, algumas alterações posturais são por causa de tensão. O indivíduo vem na fisioterapia, a gente alonga, a gente corrige, a gente solta manualmente através da digitopressão e da terapia miofacial, liberação miofacial, que nós trabalhamos a liberação da fáscia, que é aquela capinha que reveste o músculo. Só da liberação, às vezes, aquilo já se organiza. Se não é o suficiente para se organizar, o que a gente faz? RPG, muitos alongamentos, com a pessoa se olhando no espelho, porque o feedback visual é importantíssimo para a mudança da postura. Por isso que é tão difícil trabalhar postura com deficientes visuais. Eles não têm uma referência do que é o correto. Então, o correto para eles é isso, porque eles não têm um feedback visual da sua postura para que possa ser corrigido. Então, correção postural em deficientes visuais é algo muito difícil. Por isso, meus queridos amigos, eu sugiro que em face de qualquer problema postural, de qualquer dor que você venha a ter, procure um fisioterapeuta para ser devidamente orientado e tratado. Porque os remédios não vão te causar apenas um alívio temporário, mas eles não vão resolver o problema original, que neste caso seria a questão postural. Então, o fisioterapeuta é um profissional que tem um olhar atento para esse tipo de problema e pode, com mãos, com técnicas variadas, atuar beneficamente na resolução do problema. Nós não vamos ao dentista regularmente, nós não vamos fazer os check-ups dos exames laboratoriais regularmente. Todos deveríamos consultar também um fisioterapeuta regularmente. Estaríamos evitando a ingesta de remédios, às vezes até de cirurgias, trabalhando corretamente as direções, as tensões e as fraquezas e os encurtamentos dos nossos músculos, que tanto nos ajudam nos movimentos do nosso dia a dia. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Gostaria de convidá-los a adquirir o livro Velho Adamastor e Suas Ensinanças, de minha autoria, e também o livro Vir a Ser, a Fisioterapia como um Caminho na Reconstrução do Ser, ambos de minha autoria.